Oi pessoal, tudo bem? Glorifico o nome de Deus por mais um dia de vida, por tudo aquilo que Ele tem feito na minha, na sua vida, por tudo aquilo que Ele vai fazer, por tudo aquilo que Ele é. Amém? Glórias a Deus. Vamos lá. Hoje eu vou ler, o que eu vou ler está em Salmo 31. Vou baixar a música aqui. Salmo 31, 19. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem. E tu mostraste àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença e das intrigas dos homens, ocultá-los-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Hoje quero contar para vocês uma história que eu vivi há uns anos atrás e exemplificar como Deus nos guarda, nos protege, nos livra e como Deus fala conosco, né? Ainda hoje conversando com uma amiga aqui no consultório que veio ser atendida, ela falou, né, como que você escuta Deus? E uma das maneiras que Deus fala comigo, Deus fala através de várias maneiras. E não só comigo, mas eu sei que com você também, se você quiser ouvir a voz de Deus, Ele pode falar sim com você de várias maneiras. E uma delas é através da música. Deus sempre falou comigo muito através da música, desde que eu me converti. E aí eu tenho uma história para contar de uma situação bem interessante quando eu estava na faculdade. Eu tinha um grupo de amigas que eu andava com elas desde o primeiro ano da faculdade, as mesmas meninas. E aí, eu falei de Jesus para as minhas amigas, sempre procurei dar um bom testemunho. E nessa fase, assim, foi um pouco difícil para mim, porque eu tinha um posicionamento, né? Nessa fase eu namorava, mas eu queria me guardar para o casamento. E as minhas amigas ficavam falando, não, você está perdendo tempo, isso é bobagem, e ficavam me perturbando mesmo. Mas eu ficava firme na minha posição, falando, meu compromisso é com Deus, vocês não têm nada a ver com isso, e ponto final. Mas enfim, rolava assim, como é que eu vou dizer, rolava uma pressão na minha pessoa. E tudo bem, e isso quando foi do segundo para o terceiro ano, eu notei assim que essas mesmas amigas começaram a ficar assim, me tratar de forma diferente e eu não sabia o que estava acontecendo, não sabia por que elas estavam me tratando assim meio estranhas, sabe? E aí comecei a notar isso, que elas estavam diferentes comigo, comecei a orar, falei, Deus, o que está acontecendo? Por que as minhas amigas estão tão estranhas, estão meio frias, parece que não sei, parece que não está mais dando aquela liga e a gente era amiga desde o primeiro ano. E nessa fase tinha entrado uma menina que morava na minha rua e que era a pessoa, na verdade, com quem eu andava mais porque ela morava na minha rua, então a gente na mesma faculdade e tal. E eu falava, era a pessoa que eu mais falava de Jesus, era para essa amiga pela questão da proximidade. E ela também, né, era uma das que mais estava estranha, né, todas estavam estranhas. E aí um dia eu cheguei cedo na faculdade. E no banheiro, tinha nessa faculdade que eu estudava, tinha 2 banheiros assim, femininos, e entre os 2 banheiros tinha um vão que dava para escutar tudo que quem estava no outro banheiro falavam, mas não dava para ver quem estava lá. E aí um dia de manhã eu cheguei lá cedo e eu escutei essa menina que morava na minha rua, mas ela estava falando cobras e lagartos de mim. Ah, porque ela é chata, porque ela é isso, porque ela é aquilo, Eu falei, Deus me mostrou o que estava acontecendo. Eu falei, então é por isso que elas estão estranhas comigo, estão diferentes comigo. Todas, eram umas 6 ou 7 meninas. Acho que talvez mais. E de repente todas começaram a ficar esquisitas. Se fosse uma só, né, podia ter feito alguma coisa sem querer, ofendido, sei lá. Às vezes a gente pode pisar na bola, né, sem querer. Mas não, eram todas. E Deus me mostrou que era isso que estava acontecendo. Amém. Eu falei, tá bom, deixa pra lá, né? Perdoa, entrega pra Deus, Deus entrega pra ti essas afrontas. E fingi que não sabia de nada, que não tava percebendo nada, fingi que tava tudo bem. Só que aí, eu tinha combinado com essas amigas
A gente tinha combinado que a gente ia fazer o trabalho de endodontia, que é a matéria de canal, né, que trata da canal de dente. Era uma das matérias mais difíceis da faculdade. Os professores eram considerados assim, os mais bravos, sabe aquele que não dá 0,006 para a pessoa passar? Era uma matéria considerada dificílima. E o ano tinha acabado de começar e eles tinham mandado a gente juntar um grupo, se não me engano, de 10 alunos para fazer um trabalho juntos. E esse mesmo grupo ia passar o ano todo fazendo trabalho juntos, não podia trocar, não podia mudar, tinha que ser com aquelas mesmas pessoas, e num determinado dia tinha que entregar o nome das pessoas numa folha de papel, o nome das pessoas que iam participar. E tava tudo certo que eu ia fazer com essas meninas, afinal de contas eu andava com elas desde o primeiro ano, esse era o terceiro ano da faculdade. E aí quando chegou um determinado dia, que era o dia que ia ser entregue esse papel com os nomes dos grupos, né? Eu tava com elas, tava tudo combinado. E aí, quando eu acordei esse dia, o Espírito Santo me deu uma música, que é uma música antiga da Aline Barros, fazia tempo que eu não escutava. Ela é assim, mais ou menos. Quero ver você sempre sorrindo, coração que se abre pra fé, mesmo que hajam pedras no caminho, Jesus Cristo sempre te põe de pé. E aí, eu sabia que Deus estava falando comigo. E a música ficou na minha cabeça, repetindo. Nesse dia eu fui de ônibus para a faculdade. E eu saí de casa um pouco atrasada. E eu fui o caminho todo pensando nessa música, a música martelando no meu coração, na minha cabeça. E eu falando, Deus, o Senhor está falando comigo através dessa música, né? O Senhor está querendo me dizer o que vai acontecer? Por que o Senhor me deu essa música hoje? E tudo bem, e fui para a faculdade. Quando eu cheguei na faculdade, eu cheguei atrasada, já estava todo mundo sentado e já tinha sido entregue esse papel, que era dos grupos, para a professora. E a hora que eu cheguei, eu fui lá sentar com as meninas que eu estava acostumada, né, que era a minha turma. E a hora que eu cheguei, elas falaram assim para mim, Karen, a gente quer falar com você. Eu falei, tá bom, pode falar. O que foi? A gente não quer que você participe, que você faça o trabalho com a gente. Eu falei, como assim? Já estava combinado, vocês já não entregaram o papel para a professora? A gente entregou o papel para a professora, mas a gente não colocou o seu nome. A gente não quer que você fique com o nosso grupo. Ai, gente, a hora que elas falaram aquilo, eu fui meio atordoada, assim, pro meio da sala, pensando, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Vou bombar de ano, vou repetir de ano, porque... Aí umas meninas, Deus levantou essas outras meninas, sou gratas a elas até o dia de hoje, inclusive depois foram minhas amigas até o final da faculdade, eu passei a andar com elas, por razões óbvias. Elas chegaram pra mim, essas meninas chegaram pra mim e falaram assim, olha, a gente viu o que aconteceu com você e no nosso grupo tá faltando uma pessoa, você não quer entrar com a gente? Eu falei, quero entrar com vocês. E aí elas foram comigo lá na frente, já tinham entregado o papel para a professora, já tinha sido, né, impresso no computador. A professora dá o nosso grupo aqui que a gente vai acrescentar mais uma integrante. Colocaram meu nome, meu número. E aí, irmãos, a hora que eu sentei no meu lugar, que caiu minha ficha do que tinha acontecido, sabe? Eu fiquei tão chateada, comecei a chorar. E aí na hora que eu comecei a chorar, eu lembrei da música, o Espírito Santo me lembrou da música. Lembra da música? O que a música fala? Quero ver você sempre sorrindo, coração que se abre para a fé. Mesmo que hajam pedras no caminho, Jesus Cristo te põe de pé. E aí eu entendi o que Deus estava querendo me dizer com aquela música. Deus não queria que eu ficasse chorando, porque Deus não queria que eu fosse humilhada. E aí eu parei de chorar. Falei, tem razão, Deus, vai dar tudo certo. E, irmãos, vocês não sabem o que aconteceu. Os grupos, né, começaram a apresentar os trabalhos e eu falei para as meninas, me prontifiquei a ser oradora. Geralmente ninguém gosta de falar, né, irmãos, mas eu gosto. Eu falei assim, ninguém gosta de apresentar o trabalho. Eu falei, pode deixar que eu apresento. Eu apresento trabalho, eu gosto de apresentar trabalho. E aí, nós fizemos o trabalho e começaram as apresentações dos trabalhos e os professores... Gente, sem brincadeira, eles esculachavam todos os trabalhos. Que trabalho horrível, isso não é trabalho de faculdade, que absurdo, que não sei o quê. E assim, nem parece que estão na universidade, parece que estou no colégio ainda, que absurdo. Nossa, as pessoas saíam da classe chorando. E as notas eram 2, 3, 1, 0.
Zero. Então, assim, o povo estava apavorado, todo mundo estava apavorado na hora de apresentar, com medo do que ia vir, porque, assim, os primeiros grupos, a primeira meia dúzia de grupos, eram 100 alunos na sala, foi muito mal mesmo. E aí chegou a vez do nosso grupo. Eu falei, Senhor, me ajuda. E lá fui eu apresentar o nosso trabalho. E aí, amados, para minha surpresa das minhas colegas e da classe todas, Deus me honrou e honrou as minhas amigas, que nós somos o único grupo que foi elogiado. Até que enfim, um trabalho decente, até que enfim, um trabalho nível universitário, parabéns. Tiramos 9. Então, irmãos, e aí eu vi Deus me honrando, sabe? Primeiro porque Ele providenciou pessoas para estarem comigo, e segundo porque Ele honrou tanto a mim quanto as meninas que foram usadas por Ele para serem de bênção na minha vida. Olha que maravilhoso. Olha que maravilhoso, né? Então Deus, Ele usa pessoas às vezes que deveriam nos ajudar, não nos ajudam. Aí Deus levanta outras pessoas, Deus não nos deixa sozinho, Deus nos protege, Deus nos guarda, e Ele vai te ajudar, seja lá qual for a situação que você está vivendo. Vou ler de novo aqui, ó. Tu esconderás no secreto da tua presença. Onde que eu estava, amados? Quando o Espírito Santo me deu essa música, na presença de Deus. Por isso que eu entendi que o Espírito Santo estava falando comigo através daquela música. Tu esconderás no secreto da tua presença das intrigas dos homens, ocultá-los-á em um pavilhão das contendas das línguas. Então Deus me escondeu, Deus me protegeu e ainda me honrou, me deu vitória, levantou pessoas para ficarem do meu lado e ainda me honrou com um trabalho de excelência na frente de todo mundo. Deus me exaltou, tanto para aquelas meninas como para todos. Deus sabia da minha inocência, sabia que eu não tinha feito nada para elas fazerem aquilo comigo, era pura maldade. Então Ele me escondeu na presença dEle, me guardou e ainda me deu aquela música para eu estar preparada, porque a hora que eu comecei a chorar, eu lembrei da música e pensei, Deus, parei de chorar e falei, não vou chorar, porque Deus não quer que eu chore, Deus não quer que eu seja envergonhada, porque Ele sabe que eu fui injustiçada, Ele sabe que eu fui... que eu estava inocente na história, que não tinha motivo para elas fazerem aquela maldade comigo. Então, assim, Deus, Ele nos guarda na presença dEle, né? Ele fala conosco, Ele nos protege. Eu gosto muito de uma outra palavra que está escrita na Bíblia também, que fala assim, anda na minha presença e ser perfeito. Quando a gente anda na presença de Deus, buscando saber qual é a vontade dEle, procurando ouvi-lo e agradá-lo, Ele nos protege. Ele protege a nossa unção, Ele protege aquilo que Ele tem nos dado, não é? E assim como Ele me guardou, me protegeu, me deu vitória, Ele vai guardar, proteger e dar vitória para você também. Fica firme que Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Pergunta para Ele o que eu tenho que fazer e presta atenção. Deus pode usar uma música, Deus pode usar uma pregação, Deus pode usar uma palavra no YouTube, por que não? Deus pode usar alguém para falar com você, Deus pode falar em sonho, Deus fala em sonhos, Deus fala de muitas maneiras. Presta atenção, pede para Ele falar com você e fica ligadinho, porque Ele vai falar, Ele vai atender a sua oração, tá bom? Eu vou fazer uma oração para vocês agora, uma palavrinha curta, hoje um testemunho rápido e vamos orar. Agora vou... Deus abençoe esse meu irmão, essa minha irmã que está me escutando, Senhor. Eu não sei que tipo de injustiça que eles têm passado, o que eles têm feito, o que tem acontecido com eles, mas eu te peço, Senhor, entra com providência, levanta pessoas para ajudá-los, levanta pessoas para tirar eles dessa situação onde eles se encontram, Senhor. Se for uma situação de dificuldade, fala com eles, prepara os seus corações para que eles possam se fortalecer em Ti, se fortalecer na Tua presença, ficarem firmes, Senhor, diante das situações de dificuldade que se apresentam, porque no momento certo, no momento oportuno, o Senhor vai glorificar o Teu nome na vida deles, vai dar vitória para eles e vai exaltá-los, Senhor. Aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, ao seu tempo Deus vos exaltará. Deus vai te exaltar, meu irmão, se você estiver sendo humilhado no tempo certo. Fica firme, faz a sua parte com Deus.
Ajuda eles, Senhor, em nome de Jesus, dá vitória, Senhor. Glorifica o teu nome através dessas vidas. Eu repreendo todo mal, todo ataque do inimigo, toda retaliação caia por terra em nome de Jesus, pela pregação da palavra de Deus, pelo posicionamento reto diante de ti. Toda retaliação caia por terra em nome de Jesus. Dá vitória em meio às perseguições, em meio às dificuldades, em nome de Jesus. Sê com essas pessoas que estão me ouvindo, fala com elas, dá sonhos proféticos, revelações, visões, usa pessoas para falarem com elas, Senhor. Sê com elas, ajuda elas, seja lá qual for as situações que eu não as conheço, mas o Senhor a conhece, seja lá o que elas estiverem vivendo, sê com elas e dá vitórias para elas em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, ative o sininho para receber a notificação toda vez que eu postar um vídeo, compartilhe. Alguém está precisando ouvir a palavra e você vai ser um instrumento de Deus em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.